Isto é uma maneira muito sintética e muito genérica. Porquê? Porque na economia, como em qualquer ciência social, não há coisas taxativas, nada é preto e branco, há muitas cores pelo meio. E, portanto, há, digamos, coisas que sobressaem e, portanto, na base há sempre variações que se baseiam no espaço, no tempo e nos sujeitos que intervêm nas situações. Portanto, para caracterizar o capitalismo no pós-guerra, de certo modo tivemos o modelo que vigorou mais ou menos na Europa Ocidental e o modelo que vigorou na Europa de Leste. Isto para simplificar. O chamado modelo do capitalismo monopolista, que se baseava no paradigma keynesiano da intervenção do Estado, do incentivo, da procura, etc., e, portanto, baseava-se na existência de Estados nacionais relativamente fechados, mas que deveriam cooperar. Baseava-se também de que havia um Estado intervencionista vocacionado para a produção das infraestruturas e que, portanto, apoiava o setor privado. O planeamento era um planeamento precisamente para as grandes infraestruturas, a cargo do Estado, e, no que diz respeito às empresas, era um planeamento chamado indicativo. Vejam lá se conseguem fazer assim e tal, mas não era obrigatório. E, portanto, havia também um modelo social ligado a isso, que era o chamado modelo social europeu, que se baseava naquele acordo tácito ou expresso entre os sindicatos, o Estado e as empresas, para que os trabalhadores andassem sossegadinhos, mas tendo em contrapartida uma série de vantagens. Foi então aí que se ganhou a história das férias pagas, das doenças, etc. Claro que esse modelo relativamente caro era possibilitado porque, na altura da reconstrução da guerra, portanto, o crescimento era feito a taxas relativamente elevadas. E, portanto, como isso era possível também facilitar a vida aos trabalhadores. E, por outro lado, como havia a exploração colonial ou neocolonial, portanto, os excedentes conseguidos nessa exploração também serviam para fazer uma gestão à rica na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Do outro lado, do chamado muro, tínhamos o capitalismo de Estado, portanto, aquilo era uma coisa absolutamente monolítica, portanto, o Estado era o dono e senhor, era o grande decisor de tudo o que era coisa. Havia aquele modelo de planeamento extensivo que abrangia tudo e mais alguma coisa e centralizado, que depois veio-se vindo a verificar que aquilo era uma aldrabice pegada, porque construía-se um planeamento dizendo que se ia produzir 100 e, portanto, depois o modelo era feito de cima para baixo. Digamos, o Comitê Central dizia, vamos produzir 100 não sei de quê. E, portanto, depois dali para baixo, tudo tinha que corresponder no papel à produção desses 100. Claro que depois, na realidade, não se produzia 100, produzia 70 ou 80, mas isso era sempre camuflado. E, portanto, depois, quando havia os relatórios da execução do plano, era sempre muito bom, corria tudo muito bem, uma maravilha. Depois veio-se a verificar que não era nada disso. E, portanto, simultaneamente, naturalmente, havia a procura dos mercados do terceiro mundo. Portanto, passamos agora, depois do princípio dos anos 70, depois da queda do muro de Berlim, etc., há alterações evidentes que se têm vindo a verificar. E então passámos a ter um modelo que estamos a viver, um modelo neoliberal, que com a preponderância do capital financeiro e do capital dinheiro, a produção física de bens e serviços deixou de ser interessante porque é muito mais prático, muito mais fácil, muito mais rentável, como eles dizem, fazer dinheiro a partir do dinheiro. Se isso, digamos, satisfaz as necessidades das pessoas ou não, é coisa que não lhes interessa minimamente. Portanto, temos assistido também à diluição dos Estados nacionais em órgãos confederais ou federais e, simultaneamente, com a presença de organizações internacionais com caráter de imposição de uma série de medidas e de coisas aos próprios Estados. Portanto, mais à frente vamos falar um bocado disso. O tal Estado da concertação social que há bocado falámos, portanto, está a ser, e isto hoje é incontestável, não é? A ser absolutamente destruído, e a lógica deles é o Estado mínimo, restrito às Forças Armadas, ao aparelho repressivo, objetivamente, e pouco mais. E há, digamos, há
à camuflagem democrática que eles ainda querem manter. Portanto, o Estado, contrariamente ao que acontecia antes, passou a ser controlado, determinado pelo capital financeiro. Portanto, os Estados hoje não têm qualquer tipo de autonomia. Isto é relativamente novo. E, no entanto, a exploração colonial e neocolonial mantém-se, não é? Mas já utilizando o mecanismo da dívida. Portanto, a dívida é um instrumento, não um fim. Entretanto, o modelo do capitalismo de Estado, agora o que está aqui assim refere-se ao caso mais importante, que é o caso da China, é o modelo do chamado socialismo de mercado. Pronto, o que é que aquilo é? Há um planeamento centralizado, mas há uma relação muito íntima, uma grande integração com empresas privadas, com multinacionais e não sei o quê. De qualquer dos modos, o Estado continua a ser um grande decisor e, inclusivamente, na instalação de empresas multinacionais e de capital estrangeiro na China, o Estado intervém e consegue impor ali uma série de regras muito interessantes para eles estar. Claro, tudo isto, para que aquilo tudo funcione, é preciso uma procura desenfreada de recursos naturais e que está a lançar no mundo fatores de guerra, porque da parte de cima do sistema, da parte do mundo ocidental, enfim, também há essa procura e, portanto, há um conjunto de fatores, mas que eu vou recordar agora. Aquela clivagem entre o capitalismo e o socialismo que existia aqui há umas dezenas de anos, acabou, já não é uma coisa atual, não é considerada atual. Temos aquilo que eu costumo chamar de democracia de mercado, que é esta coisa, portanto, partidos que concentram todo o poder e toda a decisão política, eleições que não passam de rituais, os parlamentos, mas tudo isso agora vincadamente numa lógica de autoridade e de repressão. Portanto, simultaneamente, o capitalismo veio assumindo formas legais, para além das ilegais que sempre existiram, de tráfico de influências e de corrupção. Eles chegaram à conclusão porque o capital financeiro se sobrepôs e, portanto, que a reprodução do capital financeiro não precisa da produção de bens e serviços em a quantidade que nos seria conveniente. O que é que acontece? As pessoas passam a ser desnecessárias. Hoje em dia podemos dizer que existem milhões de pessoas, uma parte substancial da humanidade, que do ponto de vista do capital financeiro é lixo, é para desaparecer. E daí que haja uma lógica encapotada, não expressa, de genocídio. E, portanto, as alternativas a este modelo existem, mas de facto, em termos organizativos e em termos de visibilidade pública, não tão assim tão evidentes quanto isso. Em tudo isto, há aqui dois níveis de concentração de poder. Um é que as tais uniões de Estados e as entidades plurinacionais, os FMIs, os OMCs, toda essa tralha, tendem a concentrar o poder em si. Simultaneamente, e isto é um aspecto que é interessante, que é essa concentração verifica-se em paralelo com a fragmentação e com a hierarquização dos Estados e dos povos. Portanto, o que está a acontecer com a periferia sul da Europa é evidente. Portanto, há uma hierarquização, portanto, essa gente vai perdendo poder, vai perdendo qualidade de vida e tudo mais, e, portanto, há essa hierarquização. Vocês recordam-se, ainda há poucos anos, chegámos à conclusão que afinal a Eslovénia nos tinha ultrapassado, que a República Checa nos tinha ultrapassado, e não sei se mais alguém ultrapassou. Por outro lado, temos que o poder político se concentra em oligarquias políticas nacionais, normalmente os partidos de Estado ou o bipartido, não é? Os dois partidos, o A e o B, que se revezam e que fazem a rotação, e todos eles integrados em organizações mafiosas, como o Partido Popular Europeu, o Partido Socialista Europeu, a Célula Internacional Socialista, que tinha lá até gente tão credenciada como o Mubarak, como o Shimon Peres e o Partido Trabalhista Israelita, etc. Portanto, tudo gente boa. Além de fatores de concentração, temos fatores de fragmentação. Então, quais são os fatores de fragmentação? Um é de base técnico-produtiva, que é, hoje, a produção global está globalizada, a produção está segmentada numa série de fases de produção que estão repartidas pelo planeta. E, portanto, isto tem um elemento interessante que é, de facto,
Os trabalhadores do mundo estão integrados numa mesma lógica, que é ainda que definida pelo capital. E, portanto, há esta fragmentação que tende também a fragmentar as lutas dos trabalhadores. Porque as coisas estão separadas, cada grupo de trabalhadores, cada país onde se produz uma determinada coisa, está ligada a outra e as duas só têm significado quando num plano superior elas são unidas, porque depois ali é complicado. E, portanto, temos toda a lógica da geração da competitividade, da geração da atomização das pessoas, da sua desintegração de meio social, da organização social, etc. Depois temos ainda um outro aspecto que é a fragmentação de nós próprios. O sistema político e económico mundial olha para nós de maneira fragmentada. Ele não olha para nós como pessoas. Ele olha para nós como consumidores. São capazes de tirar o chapéu para a gente entrar no supermercado para gastar, para consumir dinheiro, para lá pôr o dinheiro deles. Olham-nos bem como consumidores. Mas também nos olham como colaboradores. Colaborador é um neologismo para a palavra trabalhador ou assalariado. Hoje em dia já não há trabalhadores, já não há assalariados, só há colaboradores. Portanto, aí, apesar deste nome relativamente simpático, a gente sabe o que é que isto significa. Significa despedimento fácil, significa exploração, significa redução do poder de compra e do salário, etc. Olham-nos também para nós como eleitores. Portanto, é preciso manter a mascarada eleitoral e, portanto, querem que a gente lá vá pôr o votozinho e que colabore naquilo para dar algum ar de legalidade ou de legitimidade ao sistema. Olham também para nós como espectadores. Eles gostam que nós estejamos em casa, entretidos, olhar para a televisão, sentadinhos no sofá, a assistir àquelas tretas todas que os tipos estão, porque enquanto estamos ali assim, entretidos com aquilo, a gente não pensa. Eles também estão nessa. E depois querem-nos como contribuintes, obviamente, e todos sentimos agora bem como é. Os também nos querem como devedores, os bancos querem-nos amarrar a vida toda com créditos, e quando já estamos velhos, já não somos grandes consumidores, já não somos grandes devedores, já não trabalhamos, o que é que eles querem? Querem que a gente desapareça, somos desperdício. Para tudo isto temos aqui pontos de impasse. Achamos pontos de impasse. Um é a verificada incapacidade dos atuais modelos de capitalismo para satisfazer as necessidades das pessoas. Ao fim do resto, o que é que a gente quer? Nós, como pessoas, cada um de nós, quer a satisfação das suas necessidades, as elementares. E o capitalismo não está a ser capaz de o fazer. É evidente. Por outro lado, os modelos atuais de organização e representação política deixam muito a desejar como formas de expressão democrática. Nós somos postos de fora, nós somos postos de lado, apenas nos querem como figurantes da encenação. Mas democracia, de facto, não há. Até, nomeadamente em Espanha, costuma dizer que eles não nos representam e que se vão todos. Porquê? Porque há uma rejeição latente e cada vez mais alargada destes modelos políticos e da organização política e da representação. Os pontos de ruptura. Ora, vejamos, isto aqui são coisas relativamente dicotómicas e que a ideia é para nós refletirmos no seguinte. Há aqui perguntas, umas evidentes, outras de resposta fácil, outras relativamente provocatórias. Por exemplo, será que o Estado, os partidos, os sindicatos são parte da solução, são nossos aliados como pessoas, ou fazem parte do sistema para nos lixar? Uma questão. Outra questão. As ideologias chamadas salvíticas, portanto, a salvação das pessoas, a gente entrega-se a uma ideologia qualquer e essa ideologia vai nos conduzir à bem-aventurança interna na Terra, é evidente. Será que isso é uma solução? Ou temos que pensar em soluções de consenso democrático para a resolução das coisas comuns? Porque, objetivamente, a ação política, a vida em sociedade, é a gestão daquilo que é comum. É a gestão das coisas comuns. Eu não vou gerir com ninguém, nenhum de nós vai pensar que há uma organização qualquer que vai dizer qual é a cor da pasta de dente ou da escova de dentes. As coisas particulares, são coisas assim. Agora, as coisas essenciais da nossa vida, não vale a pena estar a dizer, mas toda a gente sabe quais são, a alimentação, a habitação, a educação, a saúde, etc. Essas coisas são as coisas comuns. E isso não tem nada de ideológico. São coisas práticas. E, portanto, podem ser resolvidas através de um consenso democrático. Agora,
Temos este tipo de democracia que eu chamo de mercado, ou vamos pensar em fórmulas mais avançadas, mais integradas, mais participativas da chamada democracia direta? Como é que é? O que é que nós queremos? Qual é aquilo que consideramos mais adequado à nossa vontade e ao nosso desenvolvimento pessoal e coletivo? A autogestão pode dispensar o patrão, o capitalista? Eu posso dizer que sim. E muito simples. Porque, reparem, em termos que já lá vão, ainda se poderia pensar que, tendo em conta o estado de ignorância, de analfabetismo que os trabalhadores tinham, sei lá, no século XIX, ou coisa que o valha, e o patrão ainda tinha uma função, porque era o gajo que tinha mais algum bocadinho de conhecimentos. E, portanto, era necessário um tipo qualquer ali para estabelecer a ligação das coisas da empresa. Hoje não é assim. Hoje não é assim. O processo produtivo complexizou-se de tal maneira que hoje os trabalhadores têm as competências todas. Não há nenhuma competência hoje no planeta que não esteja nas mãos dos trabalhadores. Nenhuma está nas mãos dos capitalistas. O capitalista não serve para nada. Vocês podem imaginar o conhecido Mexia. Será que o Mexia serve para alguma coisa? Deixa de haver eletricidade, ficávamos às escuras se o Mexia lá não estiver a desaparecer? A administração da EDP é necessária? Não, o que é necessário são os tipos que estão lá nas barragens para aquilo funcionar. Os tipos que fazem a distribuição do coisa. Eles sabem o que têm que fazer. A produção hoje exerce sob a forma de redes enormes de pessoas, que cada qual toma decisões, micro-decisões, que se integram num conjunto lógico criado por eles. Não é o capitalista que está lá a fazer nada. Temos de pensar outra lógica. Reparem que há aqui várias lógicas. Há uma solução nacionalista possível, ou há possivelmente só uma solução internacionalista? É evidente que, dada a integração que nós temos da produção e da interligação entre trabalhadores e povos, não há solução nacionalista possível, a não ser soluções nacionalistas na base da repressão, na base da miséria, na base da ditadura, na base do fascismo. Vocês estão a ver, por exemplo, o que está a passar na Grécia hoje, ou aquela coisa jeitosa da aurora dourada, que os gajos são absolutamente nacionalistas, são contra os imigrantes, são contra o pessoal de esquerda, são contra os homossexuais, são contra não sei o quê. Eles querem um mundo completamente de loucos, profundamente nacionalistas. Portanto, outra questão ainda. O que é que nós queremos hoje, como objetivos da nossa luta de hoje? Queremos ter objetos anticapitalistas para sair do sistema, ou queremos uma solução dentro do sistema, voltando atrás ao chamado modelo social europeu, que, na minha opinião, está morto e enterrado porque faltam bases técnicas, bases económicas e bases sociais para poder voltar a existir. Queremos uma lógica de lucro ou de satisfação das necessidades. Quando nós estamos a trabalhar, o que é que nós queremos? Queremos estar a trabalhar para a satisfação das necessidades coletivas ou para amealhar o capital de dinheiro. Claro que isso não leva a lado nenhum. E daí todos estes desencontros e todas estas lógicas temos aqui assim. E portanto, e para terminar, queremos uma lógica de competição ou queremos uma lógica de cooperação? Não é? Portanto, é estas as lógicas que nós temos hoje à nossa frente para decidir e para construir.